Tiver algo para compartilhar, quem tiver algo para compartilhar depois da sua experiência com a meditação ou dos estudos, no finalzinho a gente abre esse espaço, tá? Então, só para contextualizar, então estamos falando dos asanas, e a gente está no capítulo 14, a gente já falou de muita coisa, né? Esse livro é maravilhoso, é simples, simples, né? Nossa, mas também que nos sensibiliza muito para tanto que o para tão grandioso que o yoga é para nossa vida, né? Para o nosso corpo físico, mas muito longe disso, né? Para nossa mente, para nosso progresso espiritual. E a gente então falou um pouquinho de uma forma genérica do que significam os asanas, e a gente entrou no estudo deles em específico. E nós paramos na página 81. Nós lemos aqui a Dhanurasana por último, foi inclusive a Pramila que leu, eu estava olhando o videozinho para relembrar. E a gente entra então aqui, ó, nós temos mais uma sequência de asanas. Então, a minha proposta é, eu vou comentar rapidinho deles e a gente vai avançando, tá bom? E aí cada um depois pode ler o livro em casa, né? Mas o que eu faço questão de dizer é o seguinte, não tem como a gente aprender os asanas só lendo, que é o nosso propósito aqui do nosso encontro, sem estar fazendo. Então, se a gente, já que a gente só vai estar lendo, né, não, acho que a gente pode avançar um pouco. E também como praticar um asana sem ter clareza de como combinar esse asana com o outro. Porque esses asanas, a metodologia do Tantra, como a gente tem visto, implica especialmente isso aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Ó? Pratique 8 vezes. Pratique 8 vezes. Esse aqui, ó, pratique 4 vezes. Isso é muito característico no Tantra, praticar várias vezes o mesmo asana. Isso faz com que se torne muito intenso, né, o efeito do asana, especialmente no na nossa psique, né? A gente está transformando a psique a partir da massagem intensa, repetitiva, demorada, porque além de praticar 4 vezes, a gente fica lá por um período de 8 segundos. Então, essa massagem intensa sobre o nosso corpo, especialmente as glândulas endócrinas, produz transformações intensas. Mas já imaginou? Se eu faço, por exemplo, esse asana e mais algum que tenha esse efeito similar aqui, ó, de pressionar a região abdominal. E não faço nenhum para fazer um efeito de estender a região abdominal, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conseguem ver a setinha, né? A minha seta, acho que sim, né? Mas faço esse, tá? Faço esse, percebam que os dois têm o efeito de pressionar o abdômen. E não faço algo com efeito como esse Shalabhasana, né, que é de extensão ali na região. Ou, mais especialmente, Chakrasana, olha, que expande bem, faz um movimento exatamente contrário. Se eu não promovo esses equilíbrios com cautela, eu posso estar promovendo uma superestimulação de uma região. E, por exemplo, este asana aqui, o Utthata Paschimottanasana, todos esses que de alguma forma trabalham essa região aqui do umbigo, eles estão trabalhando em padrões mentais como o medo, a vergonha, a raiva, o ódio, é, o apego, tá? São asanas que são tendências mentais que estão vinculadas a essa região abdominal que podem me levar a níveis de ansiedade ou a níveis de depressão. Então, imagine. Se a gente não tiver um domínio sobre como praticar esses asanas, não só cada um deles separadamente, mas como combiná-los, eu posso estar gerando um efeito negativo, contrário. Cada vez que eu estudo mais essa metodologia do Tantra Yoga, eu percebo quão séria ela é, né? Por isso que a gente também adotou a metodologia, agora para quem já fez curso com a gente, a Arundhati, que está aí no Flow em Santa Maria, sabe, né? De convidar os ex-alunos para fazerem reciclagem, né? A Arundhati está fazendo, outras pessoas estão fazendo, ou seja, vem estudar de novo, porque a gente sabe que isso é muito sério e a gente quer que vocês estejam sabendo o que vocês estão fazendo, né? E possam realmente estar ajudando as pessoas cada vez mais. Então, né, Utthata Paschimottanasana, né, esse postura completa da cabeça no joelho, ele vai estar estimulando o primeiro, segundo, terceiro chakra. Quem tem a dieta sutil, quem estiver no momento da prática com a narina esquerda liberada, ou se tiver liberada a narina esquerda, como a gente tem estudado, pode praticar as 8 vezes, se não tem que praticar menos vezes, mas é importante que tenha uma compensação, se for praticar essa postura com uma outra postura, né? Pelo menos, no máximo, duas posturas de pressão do abdômen, né? No máximo duas para uma de extensão dessa região. Pode ter um pouquinho mais de pressão, né? De flexão, vamos dizer assim. Mas então essa postura
ela é excelente para essas tendências mentais, como eu falei, exatamente porque trabalha, que é a região do umbigo, mas ela também, na medida que você conseguir colocar a testa lá no joelho, para quem consegue levar a testa e pressionar um pouquinho a testa no joelho, vai estar trabalhando o Agna Chakra, né? E aqui nós estamos falando da glândula pituitária, e em termos de padrões psíquicos, a gente fala muito no desenvolvimento da capacidade de conhecer os fenômenos do mundo e de conhecer os fenômenos espirituais, né? Então, assim, de ter um acesso ao mundo, aos conhecimentos materiais e aos conhecimentos espirituais. Então, é um desenvolvimento, né? Uma ampliação na nossa capacidade de conhecimento nesses dois grandes universos, essas duas grandes esferas, né? Tanto o material como o espiritual, né? Ou seja, englobando tudo que existe. Já a Lassana, né, a postura do arado, a próxima, além de também trabalhar aqui na região do umbigo de uma forma semelhante, pressionando essa região, por isso que elas até podem ser feitas juntas, mas é importante, se possível, que tenha alguma, pelo menos uma, né, para complementar a prática dessas duas, né, de efeito contrário ali na região abdominal. A postura do arado, ela também trabalha aqui na garganta, olha só, então estamos trabalhando tireoide para tireoide. E isso implica um efeito muito grande em fenômenos, em aspectos do nosso corpo, né? Eu estou falando mais as questões psíquicas, mas também questões do nosso corpo. Como a gente sabe, quem tem hipotireoidismo, né, vai ter uma tendência a ter mais cansaço, ter mais lentidão, uma tendência a ter mais obesidade, né? Quem tem hipertireoidismo é o contrário, às vezes a pessoa é muito agitada, né? Ela não consegue parar, não consegue se aquietar, ela é tendência a ser muito magra, tá? Então, também os efeitos físicos decorrentes desse trabalho intenso, né, realizado em determinadas regiões, como nesse caso aqui na garganta e também no umbigo, né? Essa postura é uma postura que a gente pratica 3 vezes, dependendo da sua dieta, dependendo da questão do nariz, né? É, Ela é parecida com a postura que a gente já tinha visto, que é a postura da vela. E aí nós temos aqui Siddhasana, que é uma postura usada para meditação, né? Na Ananda Marga, a gente recomenda deixar as mãos apoiadas nos joelhos, mas por que então que eu falo para vocês cruzarem os dedos assim, né? Porque a gente vai deixar as mãos apoiadas nos joelhos numa das lições mais avançadas de meditação. Tem muita gente que não vai sentir conforto de cruzar os dedos, tocar os polegares para relaxar as mãos no colo, porque não fica confortável, os joelhos ficam muito elevados, por exemplo, então deixar as mãos apoiadas ali no colo não fica gostoso. Mas seria a recomendação ideal para algumas das primeiras lições de meditação, até a gente chegar numa mais avançada lá, que aí a gente vai mudar um pouquinho a postura. E muda também, principalmente para os homens, a posição das pernas, né? Porque a orientação ideal para as primeiras lições de meditação que a gente aprende, a postura de lótus, um pé vai numa coxa, outro pé vai na outra coxa, que é uma postura super difícil, e os dedos cruzados. À medida que você chega lá numa determinada lição, como eu estou falando, muda para os homens a posição das pernas. A posição das pernas para as mulheres ficaria a mesma, do lótus, se possível, mas as mãos para ambos ficaria só relaxada, né, no joelho, deixa com as palmas das mãos para cima. Então, por que que para os homens muda a posição dos pés e para as mulheres não? Porque essa posição aqui, ó, o calcanhar ali da perna o calcanhar, primeiro aqui, o calcanhar esquerdo, ó, que fica embaixo, tá vendo que no desenho aparece o calcanhar esquerdo, tá embaixo, tá pressionando ali o púbis masculino e com isso estimulando os órgãos, as glândulas endócrinas, os órgãos sexuais masculinos, né? E não estimulando para gerar excitação, pelo contrário, para dar um pouquinho de controle, né, sobre essas tendências, às vezes mais extroversiva, né, de nós todos, mas muito especialmente também dos homens, no que se refere a essas glândulas mais sexuais, enquanto que o outro pé fica na frente. Na verdade, o ideal aqui no desenho não aparece bem. O ideal é que o outro pé, o pé direito, fique em cima do pé esquerdo, pressionando a região um pouquinho mais acima, pressionando, portanto, o segundo chakra. Então, o primeiro pé, o pé esquerdo, pressiona o Muladhara Chakra, o segundo, o Swadhisthana Chakra, ajudando assim a, a diminuir essa extroversão psíquica, né? Relacionada às coisas do mundo externo, né? E aos apegos aos objetos materiais, às pessoas, tudo que está fora. Então, é uma postura, no que se refere à parte das pernas, especialmente, né,
sobretudo indicada para os homens, né? É, outras posturas aqui. Shalabhasana é uma postura, enfim, que às vezes parece ser difícil de ser praticada, nem todo mundo vai conseguir subir tanto, eu não consigo subir tanto, mas ela desenvolve bastante a musculatura, né, da parte posterior do corpo, os próprios glúteos, né, a questão dos músculos, das costas, mas também trabalha o terceiro chakra, né, que é ali na região do umbigo, tá? Num efeito complementar a essas duas que nós vimos falado antes, Utthata Paschimottanasana e Alasana. E Gomukhasana, que é uma postura, olha o nome dela, postura da cabeça de vaca. Ela é uma postura extremamente benéfica para quem quer sair de estados de ansiedade. E isso é muito legal nos asanas, né? Uma das coisas que inspirou a criação dos asanas é exatamente a observância dos animais. Então, vários homens e mulheres, né, muito experientes no domínio, no estudo sobre si, né, observavam que alguns animais tinham uma determinada característica, né? Por exemplo, as vacas, tendência de serem calmas, né? Enquanto que as tartarugas têm a tendência de serem mais introspectivas, tanto que elas entram para dentro da casinha, tanto que elas andam mais devagarinho, né? Qual outra? A cobra, né? Tem a tendência de ter uma certa velocidade, ter uma certa energia, um certo vigor, né? Então, todas essas tendências que eles observavam nos animais, eles perceberam que podia ter relação com a própria constituição física dos animais e os movimentos que eram comuns daqueles animais realizarem com os corpos que tinham. E aí eles foram adaptando e testando no corpo humano como que seria se eu fosse, digamos assim, uma vaca, né? Como que eu conseguiria como que eu conseguiria conquistar o que a vaca tem de legal, né? O que ela conseguiu controlar, as tendências de comportamento que ela consegue ter, que eu também gostaria de ter. O que eu conseguiria, como que eu conseguiria desenvolver isso? Como que eu conseguiria imitar, né? E aí eles foram descobrindo as posturas como essa, então, né? Que é uma tentativa de, com o corpo, realizar, né? Estimular o corpo de uma forma semelhante ao que a vaca naturalmente estimula e, portanto, conquistar os mesmos benefícios de ser mais calmo, mais tranquilo. Aqui, ó, também, especialmente para os homens, o ideal é que o calcanhar do pé, por exemplo, o pé aqui direito, fica embaixo do glúteo esquerdo, o calcanhar do pé esquerdo fica embaixo do glúteo direito, ou seja, comprimindo bem a região básica, né, do primeiro centro energético, do segundo centro energético, mas especialmente do primeiro, né, para os homens. Então, de preferência, os pés aqui dos homens não estariam como está nessa figura que ele está de costas, teria que estar sentado em cima. Mas a gente sabe que isso é bem difícil, nem todo mundo vai conseguir fazer, mas a gente pode ir avançando. Para ir controlando esses centros energéticos inferiores, é uma postura que o peito fica bem aberto, então a gente trabalha bastante aqui o Anahata Chakra no centro do peito, que é um chakra que tem como tendências mentais. Tendências mentais que nós consideramos negativas. Vamos lá: vaidade, arrogância, orgulho, né? Mas também algumas positivas, como a capacidade de se arrepender, de sentir afeto, o discernimento e tantos outros, tá? Então a gente está trabalhando muitas coisas também aqui no nosso centro do peito. E nesse asana, a gente olha aqui para o centro da testa. Então a gente vai estar com essa manipulação aqui dos músculos oculares, dos músculos dos olhos, né, os oculares, vai estar estimulando também, né, essa região da pituitária, e, portanto, o Agnya Chakra, e como eu disse, né, desenvolvendo aquele conhecimento integral, né, do mundo material e do mundo espiritual, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui é uma postura de equilíbrio. Em termos físicos, ela é super indicada para quem é corredor, né? Quem gosta de correr. Gente, quem gosta de correr, eu acho que é a Liliane, eu acho que você gosta, né? Eu tenho a impressão que a gente já falou. Ah, eu tenho a impressão. Então, essa aqui é excelente porque ela dá muita força nas pernas, tá? Além dela estar trabalhando assim com esse equilíbrio que a gente realiza também os centros energéticos inferiores e toda a postura de equilíbrio, né, gente, por exigir concentração, né? Ela nos ajuda muito a acalmar a mente, ela nos ajuda a sair dos pensamentos, né? Nos ajuda a nos preparar para a própria meditação, né? Eu gosto muito das posturas de equilíbrio, talvez porque sempre foram as mais difíceis para mim. Minha mente é sempre muito agitada, eu estou sempre pensando mil coisas, e as posturas de equilíbrio me ajudavam. O que que é fundamental numa postura de equilíbrio? Para onde você olha,
e para onde você coloca a mente. Então a gente sempre orienta, acha um ponto fixo para você olhar e deixa a tua mente lá também, né? Fica lá atento àquele ponto na tua frente, tá? Porque isso vai te ajudar a parar com a agitação mental, tua mente está focada no lugar, teus olhos, até porque onde estão os olhos, né? Se o olho está parado, a mente tende a estar parada. Quer dizer, parada não, né? Diminui um pouco a velocidade, a mente não para, né? Mas tenta, quer dizer, pode parar num objeto, mas é difícil ela ficar muito tempo nesse um objeto, mas então fixando o olho eu consigo um pouco mais, tá? E, enfim, e com isso me ajuda a ficar no equilíbrio. Se a mente diminuiu de velocidade, eu fico no equilíbrio. Por isso que eu indiquei para vocês, vamos fazer Kirtan, né? Concentrado aqui no topo da cabeça, já que a gente está no grupo. Por quê? Né? Se eu consigo levar minha mente para lá, se eu consigo até mesmo, né, levar os meus olhos para lá, por isso que na meditação a gente tem um chakra, né? Todo mundo que foi iniciado e já recebeu o seu chakra, tenta se conectar com aquele ponto que é o chakra. Quem não tem o chakra, eu indiquei que use esse ponto, né? Às vezes esse não é o seu chakra, se você for avançar nas técnicas de meditação, mas só para a gente ter uma referência, um ponto, para daí a mente para lá, os teus olhos podem voltar para lá e isso ajudar a você acalmar a mente também no momento de meditação, tá? Assim como a gente faz nessa postura de equilíbrio, né? Assim como a gente fez também na postura aqui de Gomukhasana, trazendo os olhos para o mesmo ponto, para também ajudar a acalmar a mente, né? Lembrando que se essa postura quer nos trazer calma, se é uma postura que visa nos ajudar a tirar de estados de ansiedade, sem dúvida que a gente precisa dar um jeito, sem dúvida que ela é uma postura que nos ajuda a sair um pouco da mente, né? Senão ela não conseguiria cumprir sua missão, vamos dizer assim. É, aqui a postura Janushirasana, essa especialmente, muito mais que aquela que eu falei antes, né? O Kata Paschimottanasana, que seria a postura completa da cabeça no joelho. Essa aqui talvez você não chegue no joelho, é mais difícil, mas nessa aqui especialmente é um pouquinho mais fácil, tá? E ela tem um efeito semelhante. Né? Aqui o pé, e o detalhe é que o pé aqui lembra o que nós falamos antes da postura aqui de Siddhasana, né? O pé fica pressionando. Então, especialmente nos homens, aqui de Anushirasana, né? O calcanhar, a perna que estiver dobrada, o calcanhar, se possível, se esse homem conseguir, vai pressionar o pubis, vai pressionar a região baixa, né? Lembrando que a gente pratica asanas no Tantra não para performar, né? Longe disso, né? Mas também não para termos necessariamente o corpo forte e flexível. Isso vai vir como consequência natural, é claro. Você vai estar trabalhando um monte de coisa em termos de vários músculos em termos de força física, e você vai estar trabalhando, alongando muitas partes do seu corpo. Mas seria tão pouco, né, gente? A gente dedicar várias horas por semana para fazer aulas ou para praticar, né, todos os dias, um pouquinho que seja. Então, são várias horas no final de uma semana para você só ter um corpo mais flexível, que nem sempre vai te trazer tanta saúde assim. A gente não pode ser rígido, mas não precisa ser lá tão flexível, né? Para quê? Né? A gente não precisa ser tão forte, a gente precisa ter uma musculatura que nos sustente, que sustente a nossa coluna. Claro que a gente precisa ter uma força, portanto é bom trabalhar a musculatura, não só com yoga, obviamente, mas com academia, corridas, como você quiser. Mas o fato é que então seria pouco, muito pouco ganho, né? Então, a gente tem esses benefícios, mas o ganho é sobretudo psíquico e espiritual com a prática de asanas no Tantra Yoga especialmente, né? Não sei falar tantas outras. Essa outra postura, Mayurasana, ela é maravilhosa. Eu demorei para conseguir fazê-la. Então aqui a nada tá só as mãos tocam o chão. Ela é difícil, sem dúvida, para a gente encontrar esse equilíbrio aqui e ficar sustentado sobre os cotovelos, né? A gente apoia ali os cotovelos próximos do umbigo e fica ali. A postura é incrível para quem tem raiva, por exemplo, porque ela trabalha muito no Manipura, né? Que é uma região né, onde está a raiva, o ódio, como eu falei antes, né? A vergonha, o medo, o apego, né? Mas então é uma postura incrível para isso. A gente vai praticar lá 4 vezes, né? E, se possível, meio minuto. Eu nunca consegui ficar, acho que mais de 12 segundos. E teria que ficar 30 segundos, né? Nunca consegui concluir essa postura, porque ela é difícil. De início vai doer punho, mas sobretudo vai ser difícil a gente entrar nela, né? Mas depois que você consegue, ela é muito boa e a gente sente mesmo o quanto ela estimula a região ali do Manipura Chakra, na região do umbigo. E para irmos finalizando, Bhujangasana, postura da cobra, né? Que é uma postura que também
Olha só como é diferente do que a gente costuma ver, né? Quem já praticou yoga. Nessa postura, a gente não quer super estender, a gente não quer ficar lá em cima com os braços esticados. Não se trata de uma super extensão da coluna, até porque isso pode agora não estar te lesionando, porque teu corpo é um corpo novinho, um corpinho trabalhado, mas com o tempo teu corpo vai dizer não mais. Então não é para subir muito, não. Até porque é bom que o ventre esteja no chão. É bom que você esteja pressionando o chão com o peso desse corpo que se eleva, né? Então parte do tórax sobe. Então você fica com o ventre no chão. Você pode e vai, se quem conseguir, tirar o antebraço do chão na medida que subir. Quem não conseguiu vai ficar com o antebraço e, portanto, vai subir menos. Mas quem conseguir vai elevar o antebraço, né? Assim, vai subir, o cotovelo vai ficar alto do chão também. Mas assim, não é para esticar o braço. Seria até mais fácil. Estica o braço e fica lá. Aqui, se a gente não tiver desenvolvido a força da musculatura da parte de trás das costas, dos glúteos, se a gente não tiver desenvolvido consciência corporal suficiente para entrar na postura, vai cansar muito os braços. Então, é uma postura que a gente demora às vezes para conquistar. Ela parece fácil, ela parece básica, mas é uma das que eu percebo que as pessoas, mais demora para as pessoas conquistarem, né? Bom, muito tempo a pessoa fica ali sofrendo e cansada nos braços, né? Sendo que não é para estar no braço, é para estar nessa musculatura aqui, né? Da parte de trás do corpo, tá bom? É uma postura que a gente pode. Essa aqui é uma das básicas, né? Não sei se vocês lembram dos últimos encontros. Tem três posturas que todo mundo, independente da dieta, independente de qual narina está mais livre, né? Todo mundo pode praticar um número máximo de repetições, 8 vezes, tá? Então, essa é uma das três. Então, na dúvida, pratique as posturas básicas, né? Se você quer, a partir do nosso estudo, já inserir na tua prática, excelente, parabéns, bato palma, vou ficar feliz, vou fazer festa. Se você me disser, estou começando a praticar, nossa, porque isso é revolucionário. Mas então, eu te convido a praticar essas básicas até você poder conhecer mais, né, dos asanas e poder melhor se conduzir, né? Então, e quais são as outras duas básicas? Aqui, ó, só para a gente então finalizar. Yoga Mudra, 8 vezes, você pode fazer também, independente da tua dieta, da tua respiração, né? E Dirga Pranam. Essa aqui ela tem várias formas de fazer, né? Porque ela é difícil, ela parece fácil, mas ela é difícil. Ou você vai curvar a coluna, que é a forma mais fácil, que eu sinto em mim que trabalha bem menos, ou você vai descer com a coluna retinha, tentando segurar todo o movimento do tronco, do tórax, até chegar com a testa no chão, só com a musculatura do abdômen, né? Então, são duas posturas excelentes. Yoga Mudra, Dirga Pranam e Bhujangasana são posturas indicadas especialmente para as mulheres. Certo? Vamos parar aqui na 87. Vamos só ver o que tem pela frente aqui da de asanas. Ah, acabou. Eram só mais dois asanas. Mas acho que a gente já passou um pouquinho até do horário, né? Quero ouvir vocês, saber se alguém quer compartilhar algo da meditação, quer fazer pergunta. Pelo que eu vi, agora que ligou a luz, né? Quer dizer, não sei se eu tô reconhecendo. Agora que eu vi que é o Lakshmi canta. Eu, Azana Namaskar, meu irmãozinho, coisa boa. A Lotiana, eu reconheci. É a Vitória. Ah, é a Gabi! Que amor! Agora eu vi lá no cantinho escondidinha a Nath. Arundhati, eu sei que tá por aí. Que bom. Então tá, eu vou abrir para você, se alguém quiser comentar, se alguém quiser conversar algo, fica o microfone aberto. Vamos fazer o show de calouros. Agora é o momento de vocês falarem. Se alguém quiser, né, gente? Se não, fica à vontade também. Já agradeço por terem estado aqui. Hum, tudo bem? Alguma dúvida? Tá frio aí no sul pelo jeito? Uhum, maravilha. Foi boa a meditação, gente? Eu achei bem boa. Acho que nós queremos uma boa rede. Eu achei gostoso, não queria acabar. Pensei, mas e se eu me fingir de morta aqui e deixar rolar? Se eles me matam, né? Que bom. Fala, Arundhati. Tudo bem? Tem mais gente aqui escondidinho lá, Ah, ó. é.
Ah, eu ia perguntar, cadê ela? Agora eu vi. Oi, lindona. E bem, tá bem no canto, bem no cantinho lá que eu não consigo ver. Do lado da Gabi. A Mari. Ah, que legal! Ok, quanto tempo, é? Muito bom. Bom ver vocês tudo, gente. Que legal. Que alegria. E tem alguém no canto, no outro canto ali que eu acho que eu não conheço. Aí, eu não conheço, né? Não conhece? Não conheço. Prazer te conhecer. Namaskar. Gente, então eu acho que você tá todo mundo de boa. A gente pode ficando por aqui, tá? Fiquem à vontade para interagirem quem está no coletivo. Para Mila, namaskar para você também, minha querida, para a Shanti. Então, bom descanso para todo mundo, gente. Aqui é quase meia-noite, e ainda tá claro. Namaskar. Sabe? Beijinho. Beijos. Até mais. A cara de faceira.